Olá pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje é para responder às dúvidas referentes ao vídeo anterior que tratava do seguinte tema: responsabilidade dos ex-sócios sobre as dívidas civis. Chegaram algumas dúvidas aqui no canal bastante interessantes e nós separamos duas importantes que eu acho que vai te ajudar aí a tomar melhores decisões. Vamos à primeira dúvida do nosso querido Carlos Almeida. Ele disse o seguinte: Matheus, não entendi o que você disse no vídeo a respeito da confusão que existe no Poder Judiciário na interpretação dessa regra da responsabilidade. Explica melhor, por favor. Bom, Carlos, o que eu quis dizer é o seguinte: eu vejo algumas decisões do Poder Judiciário confundindo os dois tipos de sociedade, as sociedades simples e as sociedades limitadas. Na sociedade simples, nós temos um tipo de regra de responsabilidade dos sócios, que pode ser solidária ou subsidiária em relação à sociedade. Nas sociedades limitadas, nós temos a regra da responsabilidade limitada do sócio à integralização do capital social. Bom, o que eu vejo é que na hora de responsabilizar os ex-sócios, o Poder Judiciário tem utilizado uma mesma regra para tratar os dois tipos societários, quando na verdade a responsabilidade dos ex-sócios, justamente pelo tratamento da responsabilidade dos sócios ser diferente, essa responsabilidade também do ex-sócio deveria ser tratada de maneira diferente. Como? Nas sociedades simples, que são regulamentadas pelo artigo 1003 e 1032 do Código, ela deveria ser tratada, então, como uma responsabilidade solidária ou subsidiária em relação à sociedade nos próximos 2 anos após a saída do sócio, de acordo com o que estava previsto no contrato social. Então, a responsabilidade dos sócios nessas sociedades simples, que são a sociedade de médicos, contadores, advogados, economistas, enfim, a sociedade de profissionais liberais, também tendo atividade artística, literária, a responsabilidade do ex-sócio, se ele sair, continua vinculada ao que estava previsto no contrato social durante os próximos anos, podendo ser cobrada de maneira subsidiária ou solidária conforme previsto no contrato social. Agora, se a gente estiver tratando das sociedades limitadas, as sociedades limitadas, de acordo com o artigo 1052 e 1057 do Código Civil, já prevê que a responsabilidade do sócio é limitada à integralização do capital social. Então, o sócio que sai da sociedade, eventualmente não pode responder pelas dívidas da sociedade mesmo nos próximos 2 anos, a não ser que ele, durante o período que ele foi sócio, ele não cumpriu com aquela obrigação principal, que era integralizar o capital social, ou seja, aportar o valor que ele se comprometeu na hora que ele assinou o contrato social. Se ele não fez isso, ok, ele mesmo saindo da sociedade, ele pode ser cobrado durante os próximos 2 anos desta responsabilidade que ele então não cumpriu como sócio, deixando a cota, parcialmente ou totalmente desintegralizada, e aí com isso prejudicando o terceiro. Agora, se ele cumpriu a sua obrigação como sócio, a responsabilidade dele como sócio é limitada. Então, quando ele deixa a sociedade, mesmo que seja durante os próximos 2 anos, ele não pode vir a responder pelas dívidas da empresa, ok? Porque a responsabilidade dele já é limitada e ele já cumpriu a limitação dele através do pagamento das cotas da integralização do capital social. Essa basicamente é que é a diferença do ex-sócio em relação à sociedade simples, em virtude da responsabilidade dele como sócio já prevista no contrato social, e a responsabilidade do sócio na sociedade limitada como sócio da sociedade limitada. E aí, então, nessas duas sociedades, você tem também, então, um tratamento diferenciado. Ok? Bom, a Carla Gomes manda uma seguinte pergunta: não entendi a questão do aval e da fiança do ex-sócio, que continua com essa responsabilidade. Explica melhor. Bom, Carla, é o seguinte: é muito comum nas sociedades que os sócios venham a avalizar ou afiançar algum contrato da empresa. Quando isso acontece, o próprio sócio já está então se colocando numa posição de garantidor daquela responsabilidade da sociedade. Como? Através de um aval ou através de uma fiança.
Então isso é uma responsabilidade direta e que ele se comprometeu naquele negócio que se a empresa não pagasse, ele iria pagar. Então ele garantiu aquela obrigação através de um aval ou de uma fiança. Fazendo isso, ele já se responsabiliza diretamente pelas obrigações da empresa. E caso a empresa não venha para cumprir com as suas obrigações, o credor poderá cobrar diretamente dos sócios essa responsabilidade. A partir do momento que ele deixa de ser sócio e passa a ser ex-sócio, se ele não se desvincular do aval ou da fiança, ele mesmo sendo ex-sócio e tendo aquele tratamento então da responsabilidade como ex-sócio durante os 2 anos, ele continuando na figura de avalista ou de fiador, ele está se responsabilizando diretamente ou continua a se responsabilizar diretamente por essas dívidas da empresa. Então a dica aqui, a orientação é a seguinte: se você deixar de ser sócia de uma empresa, ok, você vai responder na medida do tratamento legal que eu expliquei no vídeo anterior durante os próximos 2 anos. Se for responsabilidade numa sociedade simples, de um jeito, se for responsabilidade numa sociedade limitada, de outro jeito. Mas se você também for avalista ou fiador dessa sociedade, é importante que na hora que você deixar essa sociedade, você também deixe de constar como avalista e fiadora, fazendo a substituição da sua figura, da sua pessoa, por uma outra. Seja um sócio novo que está entrando ou pelos atuais sócios que continuam na sociedade. Mas você tem que se desvincular dessa garantia de aval ou de fiança. Por quê? Porque senão, mesmo deixando a sociedade, você vai continuar sendo responsável diretamente com o seu patrimônio, com o patrimônio da sua família, pelas dívidas da sociedade que você não faz mais sua parte. E isso independe daquela regra da responsabilidade de sócio, não tem nada a ver. Uma coisa é a garantia direta do aval e da fiança, outra coisa é a responsabilidade legal na sociedade simples ou na sociedade limitada como ex-sócio durante os próximos 2 anos. São 2 coisas distintas, mas é importante que você esteja atento porque na maioria das sociedades isso costuma se confundir pelo próprio porte da sociedade, onde os sócios vão avalizar ou vão afiançar a empresa. Ok? Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, ande aqui para o nosso canal que a gente vai ter o maior prazer em responder. Um abraço, pessoal. Obrigado.